enche a tela com imagens do momento em que as equipes da Guarda Municipal, com o auxílio do repórter Arthur Garcia, localizaram 2 corpos em um cemitério clandestino lá em Várzea Grande. Na época, o Arthur já antecipou que a possibilidade era dos corpos serem de pai e filho que estavam desaparecidos. E essa possibilidade agora, Arthur Garcia, confirmada pela perícia técnica. Meu amigo, bom dia, bem-vindo! Exatamente, Trindade, foi confirmada no dia de ontem pela Politec. Muito bom dia a você, a nossa equipe e a todos que nos acompanham nesse momento. Essa informação foi divulgada nesse início de final de semana, que a perícia técnica aqui da capital, a Politec, acabou confirmando através de exame de DNA de material genético que os 2 corpos localizados naquele dia 17 de março do mês passado, naquela região de mata, lá na região do Perinão, em Várzea Grande, foi sim dos 2, o pai e filho. O pai, o Ricardo Alves, de 41 anos, e o filho, o Rian Alves, de apenas 18 anos. No final de semana também, Trindade, eu conversei com a mãe, né, e a avó do Rian. Ela agradeceu exatamente todo o empenho, toda a forma como nós conduzimos esse caso. Nós estávamos ali tentando informações dos maranhenses. Ela me relatou que ela estava aguardando informações do filho dela. Ela tinha a expectativa de que nessa busca pelos maranhenses pudesse localizar o filho dela e o neto. E assim foi feito. A equipe conseguiu, através desse exame de DNA, que a própria mãe do Ricardo e a avó paterna aí do Rian esteve aqui em Cuiabá no último mês de janeiro para buscar informações, e também ela deixou coletado aqui na Politec um material genético que fez esse confronto com os restos mortais naquele dia 17, localizado e enterrado em Várzea Grande. E com essas informações, lógico, agora o caso foi, vamos dizer, parcialmente elucidado, até porque a localização dos corpos é uma parte dessa investigação. O que vai acontecer agora é a investigação dos autores desse crime. É saber a motivação, quem são as pessoas. O fato inicial se deu quando o filho, o Rian, de 18 anos, ele sai da capital do Amazonas, de Manaus, e vem até Várzea Grande para visitar o pai. E naquela oportunidade, pouco mais de 2 dias, o filho desaparece. E aí o pai sai em busca de informações do filho, querendo saber do paradeiro. E o que levantamos de informações foi de que o pai também foi raptado e executado e enterrado numa distância de mais de 3 metros do filho. E isso se deu exatamente pela informação que o pai queria. E nós sabemos que essas informações que o pai estava tentando buscar, ela foi crucial para que ele pudesse ter sido decretado. A morte do filho ainda não se tem informações. O que leva a alguns detalhes é de que o filho tinha uma dependência por droga e ele, na região do bairro, tentou ali adquirir essa droga. E por algum motivo ou outro, lógico, a facção rival entendendo que ele, sendo ali da região norte do país, pudesse pertencer a uma facção rival. E assim foi feito, né? Ele foi executado e o pai, na sequência, também foi morto e enterrado. Naquela cova que nós mostramos, onde foi ali tirado os restos mortais do pai, nós mostramos aquela bota ali que ele utilizava para o trabalho, que ele trabalhava no frigorífico, roupas, vestimentas, mochilas, o que a própria mãe dele, a avó do jovem, acabou me confidenciando no último dia 24 do mês passado, que sim, aqueles pertences eram sim do filho dela. Ela reconheceu, não só do filho, como também do neto. Tanto é que ela relatou que o neto veio para Mato Grosso e ela foi até com ele em um mercado em Manaus, comprou ali alguns produtos e ele trouxe de viagem. E uma dessas sacolas também foi o que ela acabou reconhecendo dentro dessa cova, que infelizmente o neto e o pai foram mortos, executados, Trindade. Agora cabe, lógico, a Polícia Judiciária Civil, através da DHPP, tentar identificar os autores, a motivação e prender essas pessoas responsáveis por esse crime bárbaro que aconteceu em Várzea Grande. Eu volto com você no estúdio, Trindade. Arthur, 10 horas e 46 minutos agora. No dia que os corpos foram localizados, algumas coisas chamaram a sua atenção e você já levantou essa possibilidade lá nesse cemitério clandestino. O que você visualizou ali no dia, Arthur, que já chamou a sua atenção? Deixa eu só restabelecer contato com o Arthur Garcia, só restabelecer para a gente tirar essa dúvida com ele. 10 horas e 46 minutos, estamos restabelecendo o contato com o repórter Arthur Garcia. Enquanto isso, você vai acompanhando as imagens do dia em que os corpos foram localizados em um cemitério clandestino lá em Várzea Grande, se eu não me engano, na região do Costa Verde. Arthur, no dia que os corpos foram localizados, algumas coisas chamaram a sua atenção e você já tinha, à época, levantado essa possibilidade. O que você observou ali no local que chamou a sua atenção? Ô Trindade, de primeiro foi exatamente aquela sacola plástica daquele mercado, né? Quando ali o Dr. Nilson, junto com os policiais do DHPP, tiraram aquela sacola e leram ali o nome de um mercado, que era Baratão da Carne, algo assim,
eu logo fui pesquisar isso no Google e vi exatamente que aqui na região Cuiabá, Várzea Grande, em Mato Grosso, não tinha nada relacionado àquele nome. O que apareceu de primeiro foi exatamente um mercado e açougue em Manaus. Então, naquele momento ali, foi crucial essa informação, porque se existia a informação do jovem, o Rian, que veio de Manaus, estava desaparecido há pouco mais de 3 meses em Várzea Grande, e exatamente na região que é do Pirineu, tínhamos ali já um indício de que dentro daquela cova, daqueles restos mortais, poderia ser exatamente o pai e o filho que estavam desaparecidos. Outros detalhes foram exatamente as vestimentas. A mochila, que a própria mãe do Ricardo acabou reconhecendo, os pertences, a bota, que é uma bota térmica usada em frigorífico, todos aqueles objetos ali que chamaram muita atenção. E todos aqueles objetos, infelizmente, estavam com o Ricardo após ele ter voltado de um dia de trabalho, Trindade. Então você imagina, o pai sai para trabalhar, vai trabalhar angustiado, preocupado, porque o filho já estava desaparecido há mais de 48 horas. Quando ele retorna no período noturno para sua residência, ele tenta buscar informações, só que nesse momento, infelizmente, ele foi surpreendido por estes criminosos, que da forma como ele estava, com a mochila, com os pertences, objetos, com a marmita da refeição que foi encontrada dentro da cova também já vazia, porque ele tinha já cumprido um turno de expediente de trabalho, e exatamente daquela mesma forma ele foi levado àquela mata que vocês estão observando, ali foi sentenciado, julgado, morto, assassinado e enterrado exatamente naquela cova. Outros detalhes que a gente possa entender desse caso, né, Trindade? A cova, ela era funda. Será que o nosso telespectador, a nossa audiência consegue identificar quem é a pessoa que cavou exatamente a cova, Trindade? Será que o telespectador tem a noção do terror que essas vítimas passaram naqueles momentos finais ali? Porque eles foram obrigados a fazer a própria cova, entregaram para ele ali as ferramentas, para eles cavarem e serem sepultados. Então você imagina a forma cruel, covarde como aconteceu tudo isso, infelizmente é esse mundo do crime que acaba matando criminosos e inocentes. Infelizmente, mais um fato, Trindade, que acontece aqui no nosso estado, e eu quero mais uma vez ressaltar a segurança pública do estado de Mato Grosso, que alguém possa exatamente ir naquele local e fazer uma operação para identificar o que é que tem mais ali, Trindade. Nós localizamos em menos de 40 dias, menos de um mês, na verdade, foram 2 semanas, 4 corpos naquele local. E nós sabemos que tem muito mais ali, Trindade. Não são só apenas 4 vítimas ali dentro. Tem muito mais. O que precisa agora é interesse, é vontade da Força da Segurança Pública de ir lá interditar e buscar informações, saber quem são essas pessoas que estão enterradas naquele local. Aliás, Arthur, quando você foi a essa região de mata em Várzea Grande, a denúncia que chegou para você era de outros corpos, né? Seriam os corpos dos maranhenses que estariam enterrados nesta região do Costa Verde, e aí você acabou localizando, junto com o apoio da Guarda Municipal, os corpos de pai e filho, mas todos teriam sido vítimas de um mesmo grupo, né, Arthur? Exatamente, provavelmente, Trindade, até porque se essa facção ela é tão organizada, ali deve ser um local compartilhado para esse tipo de crime, porque quando nós localizamos há uma semana antes do caso do pai e filho aqueles 2 corpos, o segundo corpo localizado se trata do Diego, que é o que estava desaparecido também, um dos maranhenses. Por que eu falo que se trata? Porque a própria esposa reconheceu as vestimentas, assim como foi o caso do Ricardo e do Rian, que a mãe e a avó reconheceu as roupas e os objetos. Nesse caso do Diego também foi a mesma coisa. O que está demorando apenas é a confirmação desse exame genético. Mas esse corpo, o primeiro, foi dos maranhenses. Agora o outro ainda não saiu lá, o resultado do DNA. Agora, quantos outros corpos devem ter ali? Se ali confirmado o corpo do Diego localizado naquela primeira situação, outros também possam estar naquela área, Trindade, porque é uma área gigantesca. Nós ficamos em menos de 5% da área total que é aquele espaço. Então pode ter certeza, na próxima semana a gente pode sim acompanhar alguma operação que a polícia vai realizar lá, e qualquer lugar, Trindade, que for fazer uma escavação ali, pode ter certeza, vão encontrar algo ali que infelizmente vai remeter a restos mortais de pessoas que foram assassinadas e sepultadas naquele local, Trindade. Muito obrigado, Arthur Garcia. 10 horas e 51 minutos. Então, exames confirmaram que os corpos localizados nesta região de mata em Várzea Grande são de pai e filho que estavam desaparecidos.